Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Que a paz, que o amor, que a luz se faça no coração de todos. Vamos assim aquietando nossas mentes, nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele nos abençoe e que em nome da equipe espiritual da nossa casa possamos dar por iniciado o nosso trabalho da noite, com fé, amor, alegria em nossos corações, e que estas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa companheira Maria Alva Gomes, que vem conversar conosco nesta noite, e que elas se estendam também a todos os lares dos que aqui se encontram presentes, bem como hospitais, manicômios, penitenciárias, abrigos, enfim, Senhor, onde quer que se faça necessária neste momento. Que a Tua paz permaneça com todos os Teus seres. Jesus nos abençoe. Antes de passarmos a palavra à companheira que virá conversar conosco, faremos uma pequena leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Ficaremos aqui e aqueles que tiverem interesse poderão dar continuidade à leitura nos seus lares. Nós vamos agora passar a palavra à nossa irmã Maria Alva Gomes, que fará a palestra gravada. Maria Alva é do Centro Espírita Caminho da Redenção e ela irá nos falar sobre o capítulo 156 do livro Vinha de Luz, intitulado O Vaso. Procuremos estar atentos para tirarmos o melhor proveito da mensagem que será trazida para nós. Uma boa noite e muita paz. Queridos irmãos, muita paz para todos nós. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para dividirmos com vocês as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, à luz da nossa querida doutrina espírita. E agradecemos aos irmãos não só o convite, a confiança, mas também a oportunidade de meditar, de pesquisar, de ler sobre esse tema tão importante, que é o vaso. É esse o título da pequena mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 156, onde Emmanuel traz as suas considerações acerca deste tema. O que seria o vaso, então? Este vaso
nada mais é do que o nosso corpo físico, esse instrumento de evolução que Deus nos oferece periodicamente através da lei da reencarnação. É esse templo do Espírito, a casa do Espírito. É a forma que nós recebemos das mãos divinas para realizarmos o nosso processo de evolução moral, intelectual, espiritual, de resgatarmos os equívocos que porventura tenhamos cometido em outras reencarnações. Então esse templo, ele necessita de cuidados, ele necessita de atenção especial. E é isso que Emmanuel vem nos falar nesta mensagem. E para as suas reflexões, ele escolheu uma passagem da primeira carta de Paulo, o apóstolo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Iremos fazer a leitura para sermos fiéis ao pensamento do apóstolo de Jesus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Emmanuel traz esse pequeno versículo da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses com muita propriedade. E ele começa a sua reflexão dizendo que este pensamento de Paulo, este conselho do apóstolo Paulo àquelas pessoas é ainda muito atual. É atual porque muitos daqueles que lá estavam e ouviram e não deram atenção, cá estamos reencarnados em novas experiências e muitas vezes ainda repetindo os erros daquela época. Ainda desrespeitando e não compreendendo o significado deste templo sagrado que nos abriga num período mais ou menos longo, que é a nossa reencarnação. Então, é atual porque o corpo ainda é da mesma constituição dos corpos daquela época. Ainda é atual porque esse corpo ainda necessita dos mesmos cuidados e das mesmas atenções daquela época. Então, é atual, porque ainda não aprendemos, porque ainda não tivemos uma evolução significativa no nosso corpo físico. Porque, afinal de contas, a evolução das espécies se dá ao longo de milhões de anos. E em 2000 anos, nada aconteceu que tenha sido significativo e visível para os nossos olhos. Obviamente que pode ter havido alguma pequena, mínima modificação em nossos corpos físicos, mas não de forma significativa. Muitos podem estar pensando assim, mas hoje a gente vive muito mais do que naquela época. Sim, mas hoje nós vivemos muito mais do que naquela época em função dos recursos que a divindade nos oferece para cuidar deste corpo. São as conquistas tecnológicas, científicas, da medicina, da nutrição, da farmacologia e outras ciências que vêm corroborar para a manutenção deste corpo de forma mais eficaz. A robótica que traz próteses que nos ajudam a substituir membros que já não estão mais funcionando como antes, e uma série de outras coisas, cirurgias, exames, medicamentos, que nos ajudam a manter este corpo. A própria agricultura, a própria pecuária desenvolveu técnicas para a produção de alimentos de forma que hoje seja muito mais fácil nutrir-nos, seja muito mais fácil abastecer a nossa despensa sem as dificuldades daquela época de Jesus e de épocas ainda mais recuadas. Então, após ele dizer que é atualíssimo este conselho de Paulo, ele diz também: o vaso da criatura
é o corpo, como já dissemos, que lhe foi confiado pela divindade. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades. Então, essa falsa visão do caminho evolutivo é ainda a nossa incapacidade de compreender o propósito de Deus com a reencarnação. É ainda a nossa incapacidade de poder avaliar o quanto é importante estarmos aqui na Terra, o quanto é importante aproveitarmos esta experiência, esta oportunidade, que é única e que haverão outras, entretanto, nunca igual a esta, porque o tempo será diferente, o corpo será diferente, talvez a família seja diferente, a condição socioeconômica também seja diferente, a condição intelectual também não seja a mesma. Então, muda tudo. Muda uma série de coisas, muda o corpo e muda a oportunidade. Se nós não soubermos aproveitar esta, teremos que aproveitá-la de forma mais efetiva no futuro. Estaremos dando não um retrocesso, mas estacionando um pouco no nosso processo de evolução. Quando não aproveitamos adequadamente todas as experiências que nos são ofertadas para o nosso crescimento, é exatamente assim que procede. Então ele fala que inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades. E realmente, ainda não aprendemos a cuidar do nosso corpo da forma mais efetiva. Ainda retardamos a consulta aos médicos, ainda desprezamos uma dor, um mal-estar, algum conselho, alguma orientação que o médico possa nos dar. Olha, daqui a 6 meses volte, daqui a 3 meses faça novamente esses mesmos exames. Esquecemos, nos envolvemos com outras responsabilidades, não estamos nos sentindo nada, deixamos para lá. Mas também nos alimentamos inadequadamente, fora de hora, com alimentos supersaturados de gordura, de sal, de substâncias químicas para conservá-lo, alimentos muito processados. Então vamos negligenciando alguns cuidados básicos com este corpo. Essa máquina que funciona de forma maravilhosa, mas que apesar de funcionar de maneira magnífica, onde as células se reproduzem quando há a necessidade, onde as defesas orgânicas, que são o nosso sistema imunológico, as células do sistema imunológico, elas têm uma memória e elas sabem reconhecer os elementos invasores, vírus, bactérias, bacilos e outros que invadem e querem alojar-se ou alojam-se no nosso organismo. Imediatamente esse sistema imunológico funciona, ele vai atacar aquelas células invasoras que são inimigas na tentativa de destruí-las, na tentativa de expulsá-las do organismo. Então, há muitos alertas. Nós cortamos o dedo, temos um talho, um corte qualquer, as substâncias necessárias para produzir o tampão naquele sangramento. Isso acontece em poucos minutos, a fim de preservar a vida. Estamos num ambiente muito quente, o organismo começa a suar, é uma defesa para que a temperatura interna ela não saia do seu equilíbrio necessário para o bom funcionamento dos órgãos. Estamos num lugar muito frio, os nossos poros eles se fecham, é um mecanismo de defesa, a fim de que o calor que o nosso corpo tem, ele não seja perdido e nós não entremos numa situação de hipotermia e venhamos a óbito ou a uma outra circunstância que seja danosa para o nosso corpo. Então nós temos esse organismo funcionando maravilhosamente bem. Entretanto, é um mecanismo frágil, que pode ser atingido por cuidados inadequados, que pode ser atingido por marcas que existem no nosso passado, doenças que tivemos, marcas de suicídio,
marcas de excessos, elas podem ser transferidas através do perispírito para o nosso corpo de uma para outra reencarnação. Então é necessário cuidar agora do corpo para que eu tenha uma vida saudável, para que este organismo ele seja suficientemente bom para o meu processo de evolução, para a realização de todas as tarefas que me estão destinadas neste momento, na minha existência física, mas também para que eu possa plasmar no meu perispírito um perispírito mais saudável, que ele não retenha as máculas da minha conduta inadequada e transfira para um corpo futuro. Então, cuidar deste templo garante também a aquisição de um templo mais equilibrado no futuro, numa outra reencarnação. Então, é um processo que se encadeia da encarnação passada para esta, desta para a próxima, porque as reencarnações elas são solidárias. E Emmanuel então prossegue dizendo que para saturá-lo de enfermidades, lama e sombra, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. São doenças, são essas marcas que nós deixamos no perispírito que serão repercutidas no corpo futuro, que nos trarão dores e sofrimentos no mundo espiritual. Então, que trarão doenças para o nosso corpo agora, nesta reencarnação, futuramente. Somos tabagistas e adquirimos uma doença pulmonar, um enfisema, uma tuberculose, um câncer de pulmão. Isso vai nos fazer sofrer. São repercussões do nosso cuidado, da falta de cuidado, na verdade, com o nosso corpo. Isso vai repercutir agora com dor, com sofrimento, com talvez uma desencarnação muito dolorosa e vai nos acompanhar no mundo espiritual. Se tivermos créditos para sermos amparados, para sermos ajudados, será maravilhoso para nós e é bom que tenhamos através das ações no bem. E se não tiver, teremos então a assistência para nos recuperarmos, para que nós possamos nos reabilitar no mundo espiritual. No entanto, ficarão essas marcas, ficará essa experiência para ser repetida no futuro, para ser vivenciada de forma mais equilibrada, essa experiência de cuidado com o corpo, de forma mais acurada, mais cuidadosa, mais responsável. Aqui aparecem abusos da alimentação, eu já falei. Além, surgem excessos inconfessáveis. Eu fiquei assim pensando, poxa, excessos inconfessáveis. Quais seriam esses excessos inconfessáveis? Podem ser vários. Pode ser uma conduta sexual desregrada que a pessoa mantém em segredo. Socialmente é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem um relacionamento conjugal, mas é uma pessoa que trai o seu cônjuge, é uma pessoa que frequenta lugares inadequados, destinados à prática sexual irresponsável, é uma pessoa que se droga, mas ninguém sabe, é uma pessoa que tem hábitos inadequados e que prejudicam o seu corpo, mas que ela sabe que são inadequados, que não são aceitos de forma plena pela sociedade, que os recursos médicos, os órgãos médicos, os profissionais, reiteradas vezes está dizendo que essa prática faz mal, essa coisa não é bom para a saúde. E muitas vezes a pessoa vivencia aquela experiência pela sua limitação, pela sua incapacidade de mudar, pela sua falta de vontade, às vezes, de mudar. Mas ela se envergonha daquilo, ela não quer ser prejudicada no trabalho, na família, ela quer ser vista com bons olhos. Então ela esconde. São essas atitudes inconfessáveis que Emmanuel fala aqui. Existências numerosas esbarram no túmulo.
à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então, é tudo isso, uma alimentação inadequada, o excesso de uso de medicamentos sem a prescrição médica, os hábitos de drogas, de alcoolismo e muitos outros que nós às vezes adquirimos e que isso prejudica o nosso corpo físico. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Eu já falei aqui de alguns, são os mecanismos de defesa do próprio organismo, né, que está na lei da natureza. Esses mecanismos de defesa são os nossos benfeitores espirituais, são pessoas que cruzam o nosso caminho e nos ajudam, nos dão um conselho, nos dão uma orientação, nos diz assim, poxa, olha, tem um médico muito bom que pode cuidar desse seu problema de saúde, desse seu problema emocional, porque a questão emocional também influencia muito na nossa questão física. E, prosseguindo a leitura, a higiene, que isso é extremamente importante. Um corpo limpo, ele não é só agradável esteticamente, como também ele renova as nossas energias. Um banho, a água, ela é energizante. Então, quando você toma aquele banho, seja um banho de chuveiro, de banheira, de mar, claro que para higienizar um banho de mar, higienizar um banho de mar não é adequado. É adequado para energizar, mas não para higienizar o corpo. Então, um banho adequadamente tomado, ele não só energiza, mas também limpa, e isso dá uma sensação de bem-estar tão agradável, dá uma sensação de alívio. Ai, que bom, meu Deus, tomei um banho, estava suada, estava trabalhando ali no jardim, sujei toda de terra e tal, ou qualquer outra coisa, pintando uma casa, fazendo uma tarefa que tenha sujado o corpo. Isso acontece com muita frequência. A gente toma aquele banho, ai que maravilha, é tão agradável, é tão energizante, é tão renovador. Então, essa higiene, cuidar das unhas, cuidar de nossa higiene bucal. Muitas vezes a gente tem o hábito, né, de escovar os dentes, mas aí faz uma alimentação, uma refeição e por alguma razão não tem tempo, não faz a higiene bucal logo depois, fica incomodando aquilo ali, porque estamos acostumados e porque é muito agradável a higiene de um modo geral. Então, a temperança, eu acabo de falar dos desejos, dos excessos inconfessáveis, que são aqueles que extrapolam as necessidades reais do espírito, né? A busca pelo prazer incessante, a drogadição, todas essas coisas, elas são essas intemperanças e que elas são necessidades emocionais, elas são necessidades psicológicas, não são necessidades físicas, porque o corpo, ele é educado pela mente, ele tem necessidade daquilo que a mente tem necessidade. Ele não tem necessidades próprias, porque não tem consciência. O corpo não faz escolhas, não tem discernimento. Quem escolhe é o espírito que o habita. Por isso, o espírito precisa cuidar muito bem da sua casa, da sua residência temporária. É este corpo que nos abriga nesta reencarnação, neste planeta. A medicina preventiva, como eu falei há pouco, da necessidade de fazermos revisões médicas, de irmos ao médico para fazer exames, para consultá-lo em relação a alguma dificuldade que estamos tendo, uma dor, uma outra questão motora, uma imobilidade, qualquer questão que fuja da normalidade. Então, esse cuidado dessa medicina preventiva, porque muitas vezes a gente sente uma dorzinha, um mal-estar, um incômodo, vamos ao médico, o médico diz assim, olha, tem alguma coisa errada, vamos investigar. E diz, ó, você está necessitando de cuidar deste órgão aqui, para que não se complique, antes que a doença se instale. Então, é importante este cuidado. A disciplina jamais
deverão ser esquecidas, né? A disciplina dos nossos atos e todas aquelas questões, a temperança e a higiene, essas são questões que nunca devem ser esquecidas, porque faz parte dos cuidados, do respeito com essa casa material que nos abriga enquanto estamos nessa experiência reencarnatória. Ele prossegue dizendo que o pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas que nós, os filhos, nos despreocupamos, sim, menoscabamos os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Então, tudo quanto temos na Terra, inclusive o corpo, é um presente divino, é um empréstimo de Deus. Então, quando nós nascemos, recebemos um corpo, mas quando nós desencarnarmos, quando nós deixarmos este mundo, não vamos levar absolutamente nada de material, nada será levado. Então, levaremos apenas o resultado das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas escolhas. Portanto, que essas escolhas sejam as melhores possíveis para o nosso crescimento e também para que contribua de forma positiva para o crescimento daqueles que estão ao nosso alcance. Vem Emmanuel, prossegue. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam outros em máquina de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Então, já refletimos sobre isso. Em obedecer aos impositivos do equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem desta integralmente vitoriosos. Poxa, é uma advertência. Ele está aqui dizendo, olha, cuidado, porque as nossas atitudes no mundo, elas são, às vezes, inconsequentes, irresponsáveis, impensadas. O próprio Emmanuel, quando estava reencarnado na figura de Públio Lentulus, fez uma série de escolhas inadequadas. Uma delas foi não seguir a Jesus naquele momento, quando ele vai ao Cristo a pedido da sua esposa Lívia para falar sobre a doença da sua filha Flávia. Pedir a Jesus que a curasse, que tomasse alguma medida que diminuísse o sofrimento daquela garota. Era uma criança ainda. E Jesus o convida para segui-lo e ele simplesmente ignora. Então, muitas vezes fazemos isso, ignoramos os cuidados com o corpo, ignoramos os cuidados espirituais, ignoramos os cuidados intelectuais que devemos ter na nossa vida, ignoramos a ética, a moral, ignoramos muitas coisas que acabam repercutindo negativamente no nosso futuro de encarnado e no nosso futuro de desencarnado. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos. Olha que coisa. Milagres para exonerar-nos dos compromissos assumidos. As provas que temos que passar são nossas, não podemos transferi-las e não devemos abandoná-las, não devemos desertar desses compromissos. As expiações que nos chegam são nossas, não podemos evadir-nos dela, por exemplo, pelo suicídio, ou por outra experiência dolorosa, como a drogadição, a prostituição, o desprezo por si mesmo, porque eu estou sofrendo, então eu sou imerecedor da felicidade, essa vida não presta, não me serve e eu vou abandoná-la. É apenas uma rebeldia, fruto da nossa imaturidade espiritual. E que nós devemos refletir muito nisso para que não repitamos erros que provavelmente cometemos no passado. Então, ele prossegue dizendo que a maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um de nós. Então, é como eu falei, não podemos transferir as responsabilidades para ninguém, não podemos
Não devemos desertar dos compromissos. Temos uma família difícil, temos um chefe desagradável, temos uma experiência que não nos é boa, que nos faz sofrer, que nos desagrada, não corresponde com os nossos sonhos, as nossas expectativas, e nós podemos trocá-la por outra experiência, nós podemos fugir daquela experiência. Não o façamos, enfrentemo-la, vivenciamo-la com coragem, com bom ânimo, porque Jesus ele prometeu: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. Então as experiências desafiadoras, sejam elas expiatórias ou provacionais, elas são importantes para o nosso crescimento. As experiências expiatórias nos explicam os espíritos que elas são involuntárias, nós não as pedimos, independe da nossa vontade. Às vezes pedimos, não é que não a pedimos, mas elas independem da nossa vontade. Eu posso pedir uma expiação e não me ser oferecida, porque eu ainda não estou preparada, mas eu posso ter a sugestão dos benfeitores responsáveis pela minha encarnação para que eu passe por essa ou por aquela experiência de... Desculpem, eu fui acender a luz. Por aquela experiência reparadora. E nós aceitamos. E mesmo que não aceitarmos, ela é imposta. A expiação ela é imposta. É uma cegueira, é uma paralisia. E nós não podemos fugir dela. É uma demência. É uma experiência da qual nós precisamos vivê-la e não temos como fugir dela. É uma cegueira que não tem cirurgia, é uma paralisia que não tem tratamento. É um mal de Alzheimer que não tem solução. É um mal de Parkinson, é um câncer que não tem cura e que nós teremos que vivenciá-lo, querendo ou não. Independente da nossa vontade, são as expiações, que a expiação geralmente é um basta que a lei de Deus dá para nós. Olha, você já errou bastante, já se equivocou, está repetindo o mesmo erro sempre, agora vamos dar um tempo com uma experiência diferente, limitadora, que você vai poder refletir quando estiver em desdobramento espiritual, vai poder vivenciar as dores, os sofrimentos, os desafios sem poder evadir-se deles. Enquanto que as experiências de provas, elas são opcionais, elas são solicitadas por nós. Nós pedimos para passar por aquela prova. É um filho difícil, que nós fomos responsáveis pela sua queda no passado, pedimos para tê-lo novamente junto conosco. É um pai, uma mãe, um ex-cônjuge, que foi uma pessoa difícil na nossa vida, que nos causou dor, nos causou sofrimento, que nós lhes causamos dor, lhes causamos sofrimento e queremos reparar. Precisamos daquelas... eu já perdoei, eu já mudei, não vou mais fazer o que fiz, não vou mais atentar contra a vida daquela pessoa, contra a sua integridade física, moral, emocional, mas temos que passar pela prova. Então a experiência vem. E essa experiência, ela pode sim e deve ser enfrentada com coragem, com confiança, com estoicismo, com fé em nós, em Deus, nos benfeitores espirituais, com fé no futuro, sabendo que ela é importante para a nossa redenção, para a nossa reabilitação com a lei divina. Entretanto, são aquelas experiências das quais nós podemos fugir. Podemos abandonar pais difíceis, podemos abandonar filhos indesejáveis, podemos abandonar um cônjuge que nos incomoda, que nos traz problemas, dificuldades. Podemos abandonar um emprego que está pesando muito na nossa economia emocional. Podemos fazer muitas coisas, abandonar aquela circunstância, não enfrentar, não assumir determinado compromisso, determinada responsabilidade que nos chega, simplesmente porque não queremos sofrer. Simplesmente porque não temos a coragem de enfrentar o desafio.
são as provas. Mas quando nós enfrentamos essas provas de forma com coragem, com perseverança, com confiança em Deus, com a certeza de que aquilo é o mais certo, é o nosso dever, é a obrigação que nós temos, é cumprir aquela experiência, vivenciar aquele momento, é o melhor para nosso processo reencarnatório, para a nossa evolução. Então é a consciência do dever. Então isso é extremamente importante para todos nós. Então, nisso está o cuidado com o corpo. Um corpo que não é assim tão bonito, um corpo que não é saudável e que nós gostaríamos que fosse diferente, nós gostaríamos que tivesse uma resposta diferente. É um corpo que não nos permite ter filhos, é um corpo que tem várias questões que não nos agradam e que muitas vezes, por esses motivos, nós evadimos através da drogadição, do suicídio, da prostituição e de outras experiências dolorosas que nos retiram da nossa realidade, que maltrata o nosso corpo, que macula o nosso templo e que nos afasta do nosso processo de evolução e nos afasta também do nosso projeto reencarnatório. Então é necessário ter muito cuidado, porque a vida exige muita sutileza na sua interpretação. Emmanuel, então, prossegue dizendo que o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder, fora, pois, da lição, da palavra e do exemplo. É imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, ele vai aqui suscitar o concurso da educação para que nós possamos valorizar este corpo. Desde a infância, os pais nos orientando, os pais nos cuidando do nosso corpo com carinho, com desvelo, com atenção, com abnegação, dando a nós o exemplo, cuidando do seu próprio corpo e cuidando dos nossos pequenos corpos, enquanto nós ainda não temos a capacidade de fazê-lo por nós mesmos. São exemplos e é um dever dos pais. Então, é necessário esse concurso da educação doméstica, o auxílio da educação formal. Mas é também necessário a autoeducação, esse processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo neste planeta, de que maneira eu estou conduzindo a minha vida, se o que eu faço está de acordo com as leis divinas, porque essas leis estão guardadas na nossa consciência. Então, é necessário que nós tenhamos também essa responsabilidade por nós mesmos e não apenas os nossos educadores podem ser responsáveis na nossa infância, na nossa adolescência, pela manutenção deste corpo, pela condução adequada deste veículo enquanto estamos na Terra. E nesse processo de educação paterna, educação materna, nesse processo de autoeducação, é preciso que nós adotemos alguns valores, como a religiosidade. Não é uma religião. Eu não preciso ter uma religião. Muitos de nós necessitam da religião, sim. Elas desejam ter uma religião. Elas se sentem bem, a religião lhes promove emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, facilita o seu trânsito entre este mundo e o mundo espiritual, a sua relação com Deus. Então, a religião ela é extremamente importante nas nossas vidas, mas aquele que não possui uma religião pode ter a sua religiosidade. Então, orar, pedir a Deus, primeiro agradecer pelo corpo, pelo templo, pelas possibilidades. Se eu tenho um corpo saudável,
Louvado seja Deus. Se eu tenho um corpo com alguma deficiência, com algum problema, que esse mesmo Deus seja louvado. Que nós possamos agradecer-lhe a oportunidade do problema, a oportunidade da deficiência, a oportunidade de resgate das experiências malogradas do passado e de aquisição de novos conhecimentos, de novas possibilidades na nossa existência. Então, se temos um corpo saudável, graças a Deus, que bom, agradeçamos por ele. Se somos chamados a enfrentar desafios na área da saúde, também devemos agradecer e refletir em torno da real necessidade daquele problema, daquela dificuldade, daquele desafio. Agradecer os recursos para cuidar deste corpo através da medicina, através da alimentação, através de uma série de fatores que colaboram conosco para a manutenção deste corpo, que é o nosso veículo de evolução. Então, viver no bem, orar, estarmos em comunhão com Deus, com os benfeitores espirituais, com Jesus, que é o representante divino na Terra, que é o nosso modelo, o nosso guia, nosso modelo de perfeição e o nosso guia nessa jornada evolutiva. Então, estarmos em comunhão com o mundo transcendental superior, estarmos em comunhão com o nosso futuro espiritual, construindo um futuro melhor, construindo uma vida mais saudável em todos os sentidos. Então é necessário a reflexão em torno dos nossos atos, em torno dos nossos valores, a transformação desses valores quando houver necessidade, quando eles não sejam favoráveis à nossa existência física e, sobretudo, à nossa existência espiritual. Então, manter o corpo saudável, ser fiel a este templo, vai mais além do que os cuidados físicos, do que os cuidados materiais, do que os cuidados na área da saúde, do que a cuidadosa alimentação, do que a abstenção dos vícios, não só os vícios materiais, como os vícios emocionais, os vícios da mentira, os vícios da maledicência. Então é necessário cuidar dos valores morais, é necessário trabalhar as virtudes, porque os filósofos já disseram, não me lembro agora no momento quem especificamente, que eu acho que foi Sócrates, corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Então, se a minha mente está em consonância com as leis de Deus, se a minha mente, que sou eu, o Espírito, está em conformidade com o Evangelho de Jesus, se eu estou focada no bem, na autodoação, no progresso moral e espiritual, individual e coletivo, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estão em torno de mim, das pessoas que estão nesta jornada de evolução junto comigo, encarnadas neste momento no planeta, se eu estou em sintonia com o bem, isso faz com que o meu corpo também funcione adequadamente. Porque nós podemos educar as nossas células com amor. Nós podemos educar as nossas células com a fraternidade, com o perdão, com o exercício das virtudes. Jesus, ele nunca adoeceu. Nunca teve uma dor de cabeça, um inchaço no pé, andava aquela Palestina toda, andava por toda Israel e ele não tinha problemas. Cansava, obviamente, porque estava no corpo físico, mas não tinha problema na coluna, não tinha problema nas juntas, não tinha problema nos pés, não tinha dificuldade. Acredito que nem um calo Jesus nunca teve, porque a mente estava em consonância com Deus. Ele teve a oportunidade de dizer: eu e o Pai somos uno. Ou seja, ele e Deus estavam e continuam em sintonia absoluta. Então, quando estamos em sintonia com o alto, o nosso corpo está em equilíbrio. As nossas ações relativas a este corpo são ações equilibradas.
Nós fazemos deste instrumento um instrumento de evolução de fato. Porque Deus nos dá o corpo realmente como instrumento de evolução, mas muitas vezes nós o utilizamos como um instrumento de comprometimento com a lei divina. Quando nos desviamos dos propósitos de Deus, que é que nós evoluamos, cresçamos, aprendamos cada vez mais, um pouco mais das suas leis. Que nós dividamos o nosso conhecimento, as nossas virtudes, os nossos valores com os nossos irmãos. É essa a expectativa divina, que os seus filhos, que nós, os seres inteligentes da sua criação, os espíritos, eles rumem, eles marchem para a sua direção. Jesus é o nosso guia, ele nos conduz diariamente com as suas lições, com os seus exemplos. E ele nos aguarda há muito tempo, desde que Deus nos criou. Porque quando Deus nos criou, ele já era um espírito puro. Então, Jesus nos aguarda nesse processo de evolução e Deus também nos espera para que nós possamos estar de volta no momento em que concluirmos esse processo de nos tornarmos seres puros, seres perfeitos relativamente. Ele também nos aguarda, porque saímos de Deus e é para Deus que vamos voltar. E o corpo é o instrumento que ele nos oferece, é o presente divino para que nós possamos dar passos adiante no nosso processo de evolução. Que aproveitemos este jumentinho, como dizia São Francisco de Assis, para galoparmos o mais rápido possível na direção dos braços divinos, porque Deus nos espera. E Ele nos espera com todo o seu amor. Porque Deus, como dizia João, que é o mesmo Espírito Francisco de Assis, são reencarnações diferentes do mesmo ser, dizia que Deus é amor. Quando ele estava exilado lá na ilha de Patmos, os seus discípulos perguntavam, ele já com mais de 90 anos, bem velhinho, perguntavam para ele, pediam a ele: Pai João, fale-nos de Deus. E ele dizia: meus filhos, Deus é amor. E este amor nos dá diariamente a oportunidade de rumarmos na sua direção. Aproveitemos, oremos mais, reflitamos mais em torno da nossa vida, dos nossos objetivos, reformulemos as nossas atitudes, pensamentos, emoções, se for necessário. Transformemo-nos nessa borboleta livre, liberta, que voa na direção do infinito. E que Deus, que é amor, nos abençoe. E que Jesus, o nosso modelo de perfeição, o nosso guia, direcionando-nos para retornarmos para a casa paterna, possam hoje e em todos os dias da nossa vida nos abençoar. Vamos orar, meus irmãos, para que a divina providência possa suprir todas as nossas dificuldades e defecções. Jesus, benfeitor celeste, somos nós, Senhor, as ovelhas do teu rebanho. Somos os teus irmãos da retaguarda. Somos aqueles para os quais tu vieste à terra, encarnado, para vivenciar as experiências que hoje vivenciamos, para se imiscuir no povo, entre o povo, sentir as suas dores de perto, ouvir as suas lamúrias pessoalmente,
atender às suas súplicas, olhando olho no olho de cada criatura. Tu vieste, Senhor, abandonando as regiões sublimes que tu fazes jus desde muito tempo, para estar conosco. E te agradecemos, Mestre querido, por esta deferência, por teres vindo e por teres deixado um legado de amor, de fraternidade, de caridade, de autodoação, de deixar para nós o roteiro de luz que nos encaminhará de volta para Deus. E te suplicamos para que estejas sempre conosco, amparando-nos, abrindo os nossos olhos, acalmando os nossos corações no momento de aflição, iluminando as nossas mentes no momento de dúvida e segurando nas nossas mãos quando estivermos vacilando. Abençoa, querido amigo, todas as casas religiosas do nosso planeta, todos aqueles que têm grandes responsabilidades, que têm sob suas mãos, sob a sua direção, vidas humanas, para que sejam iluminados, para que encontrem no teu coração, na tua inspiração, o caminho mais adequado para conduzir as vidas que estão sob sua responsabilidade. Abençoa, mestre amigo, todos aqueles que trabalham no bem, mas também não deixes de abençoar, não abandones aqueles que não te conhecem ou que te desprezam, que não conhecem a Deus, que não se reconhecem como filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos e recebe a nossa gratidão, porque se para nós a vida na terra é desafiadora e estamos contigo, se estivéssemos sem a tua presença, sem a tua assistência, sem o teu amor, o que seria de nós, Senhor? Como estaríamos? Onde estaríamos? Mas contigo estamos no caminho da redenção, no aprendizado do amor, no caminho que nos levará de volta aos braços paternais. Fica, pois, conosco, mestre amigo, abençoando-nos hoje, agora e para todo o sempre.